Fala pessoal, tudo bem? Tô gravando mais um vídeo para internet. Hoje vamos falar sobre absolutismo monárquico, um desses conceitos que são muito discutidos e volta e meia eles aparecem em alguma prova por aí. Falar sobre o absolutismo monárquico está intrinsecamente relacionado àquela temática também característica do período moderno, que é a formação dos Estados Nacionais. Então, volta e meia, quando se fala sobre os Estados Nacionais, a gente acaba citando de uma forma ou de outra o conceito de absolutismo e seus principais teóricos. Basicamente, só retomando um pouco a própria ideia de Estado Nacional, quando que a gente nota para o final do feudalismo há um processo contínuo de formação de um Estado moderno, ou seja, um Estado centralizado em substituição a um modelo descentralizado, que era característico da Idade Média. Então a gente vai ver em países como Portugal, Espanha, França, o processo contínuo de estabelecimento de estruturas modernas. Então esse Estado moderno, ele se caracteriza por possuir certos elementos como uma legislação nacional, uma burocracia própria do Estado, características que são comuns a determinados territórios, como um sistema monetário padronizado, um sistema de pesos e medidas padronizado. A gente vai ter a formação e a constituição de um exército nacional que vai garantir a soberania daquele espaço, tanto para ameaças externas quanto internas. Então, isso é a construção e a transição desse modelo de Estado feudal para um modelo moderno. O conceito de absolutismo ele está ligado ao conceito de Estado moderno, porque a gente nota que a partir do século XVI até o século XVIII, várias monarquias na Europa que passaram por esse processo de centralização, eles acabaram adotando como sistema de governo o absolutismo monárquico. O que é o absolutismo monárquico? É um sistema político no qual o poder do Estado, o poder do rei, ele é considerado hereditário, né? Então o poder passa de pai para filho, e esse poder ele é visto um sentido ou reconhecido como incontestável. O melhor exemplo disso é a própria ligação da figura do rei como esse indivíduo sendo um representante de Deus na Terra. Então a gente tem essas figuras, esses monarcas, eles se utilizando de uma narrativa religiosa, nesse caso, para poder legitimar a sua permanência no trono e esse uso absoluto do poder. Claro que quando é que tu leva essa discussão para o meio acadêmico, hoje em dia esse poder absoluto dos reis ele é muito contestado, sendo que muitos intelectuais eles já olham para esse conceito e pensam meio torto, assim, cara, como assim uma figura, será que ela de fato teria esse poder incontestável? De fato ela teria esse poder absoluto? E quando que a gente observa em alguns locais específicos, né, em alguns exemplos específicos, a gente nota que isso não é bem assim, né? Havia poderes concorrentes, havia uma necessidade de negociação, porém esse conceito dessa maneira ele é ainda muito utilizado, então por isso vamos continuar o nosso debate aqui. Nesse regime absolutista, então, já que o rei ele possuía essa autoridade absoluta, esse rei, o monarca, ele decidia diversos assuntos relacionados ao Estado, exercendo um forte controle sobre o comércio e a própria máquina administrativa do país. Esse modelo absolutista ele era mantido pelos próprios impostos nacionais que eram pagos tanto pelos trabalhadores do campo e das cidades, além, é claro, da burguesia, que através das suas próprias atividades acabava, né, deixando em impostos uma boa fatia para financiar todas essas estruturas de governo. A partir do século XVI, a gente vai notar que algumas teorias foram elaboradas para justificar esse poder absoluto do rei. E desses teóricos, a gente tem alguns que a gente merece dar um pouco de destaque, principalmente pela relevância e pela influência que esses pensadores tiveram sobre outras correntes filosóficas e políticas que acabaram surgindo em sequência. Então, o primeiro deles, e
talvez o mais famoso, né, é o florentino Nicolau Maquiavel. O Maquiavel ele é muito conhecido por uma frase que, na verdade, ele não escreveu, que é aquela frase lá, os fins justificam os meios, que seria um conceito que, em outras palavras, né, botando um pouco mais nas próprias palavras do próprio pensador, é que, em algumas situações, o príncipe, que seria o líder do Estado, ele deveria adotar algumas medidas não tão edificantes para, por fim, manter o Estado em si. Então, a ideia seria que, em algumas determinadas situações, o monarca, né, ele deveria adotar uma postura que poderia ser vista como errada ou não alinhada com algumas outras doutrinas da época, como o próprio pensamento religioso, porém, essas medidas elas se justificariam pela manutenção do Estado, que seria o objetivo principal do próprio príncipe. Então, Maquiavel, ele, como eu disse, ele é acreditado por esse pensamento através do desenvolvimento de um livro muito conhecido, que é a obra O Príncipe. Porém, nesta obra, o Maquiavel ele acabou desenvolvendo, ou melhor dizendo, apresentando, né, dois conceitos que eles são muito importantes para a construção do pensamento político moderno. O primeiro desses conceitos era o virtu, e o outro deles é o conceito de fortuna. Para o Maquiavel, virtu era a capacidade do governante de escolher a melhor estratégia administrativa para aquela determinada situação. Então, frente a um contexto, frente a um problema, virtu era a própria capacidade do monarca de articular os elementos, articular as peças que ele possuía em prol da melhor estratégia naquela conjuntura. Já o conceito de fortuna remetia às circunstâncias do próprio acaso no qual o ser humano poderia estar submetido. Então, a ideia da fortuna era o quê? Era que em determinadas situações coisas poderiam acontecer no qual o próprio rei não teria controle ou não teria como saber daquilo que poderia ou não ocorrer. Então, isso seria a fortuna, seria elementos mais relacionados ao próprio acaso. Para alcançar a plenitude política, né, um bom governante, segundo o Maquiavel, ela era aquele que conseguiria conciliar, através da sua sabedoria, a virtude e a fortuna, sem priorizar nenhum desses dois elementos. O Maquiavel ele se categoriza nessa lógica de pensadores absolutistas porque ele afirmava que o príncipe, ou seja, o rei, para atingir a plenitude política, ele não deveria se submeter a nenhuma instituição, nem mesmo a Igreja Católica. Então ali a gente já vê que esse pensador está atribuindo a esse indivíduo, que seria esse governante, diversos poderes que se sobrepõem a outros que existiam naquele período. Outro pensador muito conhecido dentro da lógica do absolutismo é o inglês Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele digamos assim, ele viveu num período pós-Maquiavel, então já 100, 200 anos após o Maquiavel, e o Hobbes ele vai construir um pensamento político alinhado também a essa autoridade elevada do monarca. O Hobbes ele vai começar dizendo que os seres humanos eles viviam num período inicial num estado de natureza. O que é esse estado de natureza? Seria um período em que todos nós, a gente agia como animais, corria pelado na floresta, coisas desse gênero. E nesse estado da natureza, nós nos autodestruiríamos. Por quê? Porque não havia nenhuma autoridade de controle. Então, a gente viveria em um período de guerra interminável, onde todos os seres humanos estariam brigando contra todos. Segundo Hobbes,
Para que isso não ocorra, a própria sociedade civil ela resolveu se organizar e a partir dessa organização estabelecer uma certa hierarquia. O Hobbes ele afirma que sem um governo forte, sem um governo, né, centralizado numa figura específica, os próprios indivíduos em si, eles não iriam respeitar os seus limites. Ou seja, a gente não iria viver em uma sociedade organizada com uma boa convivência social. A gente iria retornar a esse estado de natureza. Por isso, as pessoas elas deveriam abdicar de parte da sua liberdade, de parte dos seus direitos, em nome do rei, para que esse rei garantisse e mantesse a ordem nacional e a própria segurança desse Estado. Então o Hobbes vai dizer o seguinte: vocês, seres humanos, nós, seres humanos, por estado de natureza, a gente não conseguiria viver em sociedade. A gente seria, nós mesmos iríamos nos levar para a autodestruição. Então o que nós temos que fazer? Nós precisamos abrir mão de parte da nossa liberdade em nome do próprio rei, para que esse rei ele concentre essa autoridade e organize a ordem social. Esses elementos, eles, na própria visão do Hobbes, eles estabelecem um contrato social, ou seja, o Estado ele vai manter um aparelho administrativo e, devido a esse pacto que foi realizado com a população, ele vai resolver questões em nome dessa população para garantir um bem comum a todos. Portanto, a gente, para ter o caos evitado e a gente ter a nossa sobrevivência e segurança garantida, a gente precisa, como indivíduo e sociedade, abrir mão da nossa liberdade política e ceder esse controle ao próprio Estado, que é garantido e mantido pelo rei. Além desses dois pensadores absolutistas, que eram os mais conhecidos, entre tantos, né, vale dizer que havia uma outra corrente de intelectuais que legitimava a monarquia, só que essa legitimação, em vez de se utilizar esses critérios mais científicos, como propostos pelos dois anteriores, eles se assentavam na legitimação por meio da religião. Essa legitimação por meio da religião, ela basicamente dizia que os reis eles seriam a própria expressão máxima da vontade de Deus na Terra. E esses mesmos intelectuais, eles falavam da monarquia como um direito divino, ou seja, o rei ele era escolhido para tal posição devido à própria ação direta de Deus. E a partir dessa ação direta de Deus, esse sujeito deveria exercer as suas funções de forma incontestável pelo restante da população. Dos intelectuais que falaram a respeito do direito divino dos reis, vale destaque para um teólogo francês chamado Jacques Bousseau, que ele é considerado um dos principais teóricos dessa vertente, afirmando que o poder do rei ele emanava de Deus e o soberano era o representante do mesmo na terra. Então, essas ideias, todas elas, sejam do Hobbes, seja Maquiavel, seja agora dessa do Bousseau, elas são diretrizes que determinam a autoridade de certos indivíduos, ou dessa instituição, que seria a monarquia, e legitimam essas instituições frente a poderes concorrentes. Então, em todas elas, há um objetivo principal, que é manter o controle do Estado de forma exclusiva ou centralizada nessa instituição que seria a monarquia. Tá bom, gente? Absolutismo, de forma simplificada, é isso. Qualquer coisa sempre estou à disposição e a gente se vê aqui em outro vídeo. Até mais!